As aparências enganam, e esse é o caso dessa figura histórica, Gengis Khan, com sua carinha de bom velhinho e até um certo ar de Sr. Miyagi. Ele pode enganar muita gente, mas ele foi o maior governante mongol e conquistador que já passou por esse mundo. Apesar de sua cara redonda e simpática, ele foi um flagelo na terra e o maior terror de seus inimigos. Ele morreu como Gengis Khan, mas no princípio de sua vida era chamado de Temujin, e ele nasceu na Mongólia. A Mongólia é uma verdadeira fábrica de monstros. A Mongólia tem uma imensa estepe que os mongóis chamam de Mar de Capim. São centenas, centenas, centenas de quilômetros de capim. É uma terra estéril, sem plantio, onde só cresce capim mesmo, onde os verões são quentes e não tem sombra em lugar nenhum, onde os invernos... Bom, os invernos podem chegar a -20, baixar para -30, -40, -50 °C. E se não tem sombra, também não tem abrigos naturais para se proteger das nevascas e do vento absurdamente cortante. Ao sul do país, em sua fronteira com a China, há também o deserto de Gobi. Esse local imenso é absurdamente quente e inóspito. Suas temperaturas são extremas, praticamente ninguém vive ali, e para fechar o cenário que mais parece o grande vilão da história, temos as Montanhas Altai, uma cordilheira imensa que se destaca como uma cicatriz numa pele lisinha no solo plano da Mongólia. Essas montanhas são imponentes e lindas, e assim como todo o restante desse país, é belíssimo, mas implacável. E se o país é implacável, nada mais natural que o seu povo também o seja. Os mongóis foram e ainda são endurecidos por inúmeros invernos congelantes e verões extenuantes. Estou falando de um povo forjado pelas intempéries, sol e chuva, vento e neve, fogo e gelo. Esses são os companheiros dos mongóis. Foi nesse lugar e entre essas pessoas que Temujin nasceu. Mas Temujin não virou o terrível horror de seus inimigos da noite para o dia. Assim como todo mundo, ele foi um bebê, que por um tempo apenas berrava e fabricava cocô. E quem por sua vez fabricou Temujin foi este homem, Yesugei. Yesugei era um Khan, que pra gente pode ser entendido como um chefe, um líder tribal. Mas Yesugei era um dentre centenas de Khans na Mongólia. Já sabemos que a geografia e o clima da Mongólia eram inclementes, mas temos ainda outro ponto extremamente complicado, talvez ainda mais que o clima, na vida daquele povo, que eram as rixas entre os clãs mongóis. O país tinha uma identidade cultural fortíssima, mas carecia de unidade política. Os clãs disputavam montaria, gado, e saques eram comuns ali. O que também era comum eram os sequestros. O próprio Yesugei raptara sua esposa, chamada Oelum, de um chefe rival. Yesugei viu Oelum, achou a mulher formosa e a raptou. Oelum era recém-casada com seu primeiro marido, e essa união ainda não havia gerado filhos. Mas de seu casamento com Yesugei, que por incrível que pareça foi feliz, Oelum deu à luz 5 filhos. O primogênito foi Temujin. Oelum havia passado nesse teste, se adaptou a uma nova realidade e isso foi extraordinário. Como disse, seu casamento com Yesugei foi feliz e nos primeiros anos de sua vida, Temujin e seus irmãos tiveram uma infância tranquila para os padrões de seu povo. Estamos no século XII, em plena Idade Média na Mongólia. Digo isso porque, para começar, as crianças mongóis eram ensinadas desde muito cedo a cavalgar, usar o arco e a praticar inúmeros exercícios de resistência. Os guris mongóis brincavam, por exemplo, de apostar corrida escalando rochas pontiagudas. Quem chegasse primeiro ao topo vencia. Eles também competiam mergulhando em lagos semicongelados. Quem aguentasse ficar mais tempo lá dentro vencia.
Medir forças também era normal, e a melhor forma de medir forças era brigando. As porradarias eram corriqueiras entre eles. E você lembra quando eu disse que Temujin era casca grossa para os padrões de sua gente? Pois é, Temujin, além de alto, mais alto que a média, era desde cedo conhecido por sua capacidade notável de suportar o calor e o frio, além de ser indiferente aos ferimentos que colecionava pelo corpo. O maior exemplo de Temujin era o seu pai. Seu maior desejo era ser Khan após seu pai. E a vida prosseguiu no Khan de Temujin. O futuro Khan aumentava em estatura e força. Sua determinação e vontade de ser o melhor pareciam inesgotáveis. Ele sempre queria vencer, quase sempre vencia. O tempo passou, até que chegou na vida do garoto aquele momento pelo qual todo homem anseia, ou do qual hoje em dia foge, o casamento. Temujin tinha 12 anos. Era prática comum entre os mongóis buscar esposas em outros clãs, e assim fez Yesugei e Temujin. Pai e filho viajaram juntos ao território de um dos clãs com os quais Yesugei mantinha contato, onde acharam a noiva perfeita, Borte. Como parte do ritual, Temujin teria de ficar com o clã vizinho por 1 ano antes de se casar com a moça. Essa era tanto uma tradição como uma avaliação. Os pais de Borte poderiam verificar se aquele garoto estava à altura de sua filha. Yesugei deixou o filho e voltou sozinho para casa. No caminho de volta, foi abordado por alguns homens. Eram tártaros. Os tártaros eram de outra etnia, semelhantes aos mongóis nos traços, mas na pele eram mais claros. Eram inimigos naturais dos mongóis. Só que esses tártaros não atacaram Yesugei. Na verdade, o convidaram a cear com eles. Estando sozinho e em desvantagem ao grupo, Yesugei foi praticamente obrigado a aceitar a hospitalidade daqueles homens. É nesse ponto que as coisas mudariam para sempre. A versão histórica mais aceita é de que Yesugei foi envenenado por esses homens, o que era considerado um terrível crime. Yesugei não resistiu e sucumbiu nas estepes. Seu corpo só seria achado dias depois, despojado de suas posses e sem as marcas de ferimentos. A notícia se espalhou até chegar a Temujin. Ele precisava voltar tanto para lamentar a morte do pai, quanto para reivindicar sua posição no novo clã, os Lobos Azuis, a tribo de Yesugei. Temujin prometeu a si mesmo que voltaria para buscar sua noiva e partiu.